Graça e paz, estamos ao vivo, aproveitando aqui esse momento para meditarmos, agradecermos, recebermos uma palavra e compartilharmos com os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, sabe, estar próximo de Deus, estar com Ele, estar caminhando com Ele, através daquilo que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Assim como Davi, conhecido como segundo o coração de Deus, que honra, que tamanha maravilha um pequeno homem, ser conhecido como segundo o coração de Deus. E um homem sem a perfeição, agora imagina, um homem não perfeito, porque não existe homens perfeitos. Então nós precisamos chegar cada vez mais próximos da verdade de Cristo, como ser segundo o coração de Deus, como chegar a Cristo, como chegar a essa verdade, né? Dias de glória, dias maravilhosos, uma ótima noite a todos vocês. Nós louvamos e adoramos o Senhor Jesus porque Ele é maravilhoso, é o nosso Salvador, Ele, sabe, tem sido muito maravilhoso, Senhor. E hoje nós meditaremos numa revelação de libertação, numa revelação de aliança, numa revelação da verdade de Cristo. Conhecendo essa verdade, conhecendo a verdade de Cristo, se aproximando da verdade dele, sabe, de tirar o fardo, de pegar o fardo leve, de viver tranquilo, de viver em paz, porque a confiança está nele. Isso é o que tem sustentado aqueles que confiam no Senhor, amém? Então vamos orar a Deus para Ele abençoar a nossa ministração, para Ele abençoar que o Espírito Santo possa trazer revelação ao coração daquele que ouve, entendimento. É o momento de nos alimentarmos, precisamos muito da palavra de Deus e a cada dia ela se renova. Então nós queremos aprender algo hoje sobre chegar à verdade de Cristo, aproximar-se de Cristo para chegarmos a Deus através dessa verdade que é Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Ele. Então, se Ele é a verdade, existem outras situações, mas a verdade é Ele. Ele é a verdade. Então, nós vamos aprender algo muito poderoso, muito maravilhoso, que vai confortar corações, que vai dar direção a vidas nessa noite. Amém? Boa noite, Marcelo. Graça e paz. Um abração aí para Manaus, terra querida. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nós nos alegramos em poder, sabe, compartilhar a Tua palavra, juntos orarmos, buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua revelação, porque, Pai, só a leitura e o conhecimento tem nos ajudado muito, mas tremendo é quando o Senhor revela e quando Teu Filho está próximo. E aí vem a libertação completa, vem a direção completa. Então essa proximidade daquilo que Jesus é, daquilo que é a verdade que Ele carrega, sabe, possa entrar no nosso coração para que a gente receba esse entendimento, essa revelação, que a gente seja renovado pela Tua palavra, não, sabe, pelo aquilo que a gente imagina, mas pela verdade que é o Senhor Jesus. Fala conosco mais uma noite para a honra e glória do Teu santo nome, amém? Glória a Deus. Como tem sido tuas súplicas? Como tem sido a tua chegada diante de Deus? Como é que você chega diante de Deus?
Salmos 25 traz uma palavra muito maravilhosa acerca de como suplicarmos, como se aproximarmos de Deus, sabe, no momento que nós estamos precisando, no momento que nós estamos sedentos. E isso é chegar à verdade de Jesus. Vamos ler juntos Salmos 25, versículo 1. Ele começa dizendo assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Aqui no versículo 1, ele já mostra uma das coisas mais sobrenaturais do homem para com Deus. Esse aqui é o ponto forte do homem, onde ele consegue realmente se aproximar daquilo que Deus está fazendo, onde ele começa a se aproximar da verdade, onde ele começa a ter um coração parecido com o de Deus, semelhante ao de Deus, como teve Davi, um homem segundo o coração de Deus. Imagine um homem ser achado segundo o coração de Deus. O coração de Deus, quando nós imaginamos ele é perfeito, ele não tem falhas, ele não tem erro. Então qual é a semelhança, sabe, que a Bíblia relata sobre Davi? A semelhança é o uso da verdade. A única diferença de Deus ser perfeito é que Ele é a verdade. E nós, muitas vezes, nos falta a verdade. A verdade não é a perfeição. A verdade é a realidade. A realidade que precisa ser colocada diante de Deus. Deus é perfeito porque Ele está na verdade e a perfeição dele só mostra a verdade. Mas nós somos imperfeitos e a nossa verdade é mostrar a nossa imperfeição para Deus. Nós não podemos mostrar uma perfeição, porque aí nós estaremos fugindo da verdade. A verdade é que nós não somos nada sem Jesus. E a verdade de Jesus é salvar o seu povo, abrir o entendimento do seu povo, mostrar o que Ele tem e o que Ele fez para que eu e você pudesse chegar assim como está aqui o salmista dizendo, no capítulo 25. Imagina você chegando diante de Deus e dizendo assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma, ou seja, eu chego como eu realmente sou diante de ti. Eu não crio situações na minha mente, no meu interior, para aparentar algo, para aparentar ser alguém perfeito, para aparentar ser alguém que está caminhando sem falhas. Não. O segredo da súplica é chegar diante de Deus dizendo: a minha alma eu levanto, ou seja, eu levanto aqui como se, sabe, mostrasse tudo para ti, como realmente eu sou. Não existe como se esconder de Deus, mas a gente tem uma expectativa às vezes e um comportamento onde nós se escondemos de Deus. Não chegamos com a verdade realmente. Chegamos nos defendendo, chegamos nos desculpamos. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com desculpas: Senhor, eu errei, só viu por que eu errei, sabe? Não foi a minha... Não, o Senhor quer que a gente simplesmente chegue levantando a nossa alma, dizendo: Senhor, eu sou falho, estou aqui diante de Ti, o Senhor tem visto. Por quê? Porque há um aperfeiçoamento da parte de Deus para com o homem. E isso só foi possível porque Jesus, aquele que diz que aquele que começou a boa obra é o mesmo que vai terminar. Então, Jesus nos trouxe isso através do seu sacrifício perfeito. Então eu preciso levantar a minha alma diante de Deus, levantar a minha alma diante do Senhor e ser verdadeiro. Sabe, Deus vendo as minhas falhas. Como é que funciona essa verdade? Como alguém de aliança, como alguém que realmente tem uma aliança e é verdadeiro, diz: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, mas, olha só no versículo 2, Deus meu, eu sei que Tu és meu Deus, por isso que eu chego com toda a verdade, mostrando minhas falhas, mostrando as minhas, limitações,
Para que eu encontre a verdade de Cristo e venha o aperfeiçoamento sobre mim e eu comece uma caminhada de aperfeiçoamento, onde quanto mais eu chego com verdade perto de Deus, mais eu recebo de Jesus para a minha vida. E quando ele diz que mostra a alma dele, ele diz assim: porque tu és meu Deus, por isso que eu sou assim sincero. E hoje vim te mostrar as minhas falhas. Isso colocou Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque ele disse: em ti eu confio. Eu sou falho, mas em ti eu confio. Não me deixes confundido. Não deixe que eu fique confundido sem saber como me movimentar na tua presença, nem que meus inimigos vençam as causas deles sobre mim. Ou seja, aqui mostra um homem que não era perfeito, mostra um homem que tinha inimigos, sabe, mas era um homem verdadeiro que dizia: Senhor, eu tenho aqueles inimigos. Ele chegava sem vestes, ele chegava despido diante de Deus, e isso trazia o quê? Uma visão de Deus olhando para ele, dizendo: homem sincero. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque ele vem com a verdade, mesmo que a verdade dele seja a imperfeição, mas ele não trabalhava com a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então ele traz a verdade da imperfeição e Deus traz a verdade da perfeição, e eles se tornam semelhantes, não porque o homem é igual à perfeição de Deus, mas porque ambos usaram a verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para chegarmos ao Pai, nós precisamos de Jesus. Ele é um caminho, e também precisamos da verdade, para aí então chegarmos à vida verdadeira. Isso é muito sobrenatural. Ele diz no versículo 3: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa, aqueles que erram sem motivo, aqueles que falham sem motivo. Olha só que tremendo. Ele está dizendo aqui que tem pessoas que se lançam no pecado, se lançam na falha, caem por qualquer motivo, caem porque gostam. Isso é diferente de, como ele diz, esses serão confundidos, mas sabe, porque transgridem sem causa, caem todo tempo, vivem falhando, fracassando. E você pode até cair, mas o Senhor quer te levantar, mas que você seja verdadeiro com Ele. Ele diz assim no 4: faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Quando é possível eu conhecer o caminho do Senhor? Quando eu chego com Ele com a alma levantada, quando eu chego com verdade, aí sim eu vou começar a saber dos caminhos dEle e vou começar a ser ensinado a andar nas suas veredas. Então não tem como chegar diante de Deus com a perfeição, tem como chegar com a verdade, e a verdade é Jesus. Por isso que Felipe disse: mostra-nos o Pai. Jesus disse: vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não conseguiram ver o Pai? O Pai e eu somos um, porque praticamos aquilo que é verdadeiro. Quem pratica a verdade recebe um coração semelhante ao de Deus, ainda que não seja perfeito, como Davi. Ele diz no 5: guia-me com a tua verdade. A tua verdade, existe a verdade de Deus e a verdade do homem. E a nossa verdade muitas vezes é uma verdade que nós imaginamos, mas não é verdadeiramente a verdade. Ele diz assim: então guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Olha, sabe a maneira como ele fala com o Senhor? Ele diz: eu tenho esperado em ti, eu tenho confiado todos os dias, Pai. Ainda que eu não esteja no lugar que o Senhor quer, ainda que eu não esteja na perfeição que o Senhor quer, mas aqui eu estou com verdade, sendo sincero. Sabe, eu estou mostrando ao Senhor onde eu quero chegar em ti. Eu estou pedindo de ti direção, estou pedindo de ti ajuda, porque sei que eu como homem não tenho condição para isso, mas trabalho com a verdade, mostrando a necessidade que tenho de um toque do Senhor, de um mover de Deus.
Então é muito diferente eu tentar mostrar que sou um super-homem de Deus e chegar como eu sou diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus chama, dizendo: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor já sabe que muita gente está cansada, que muita gente está sobrecarregada, mas Ele está chamando para que eu venha verdadeiramente sendo eu, não trazendo uma demonstração que eu não estou cansado quando eu estou sobrecarregado quando eu não estou. O Senhor não quer um super-homem, um super-crente, Ele quer alguém que trabalhe com a verdade, porque a verdade te leva ao Senhor. Jesus é a verdade. Quando você chega a Jesus, você chega a Deus, e essa é a verdade de Cristo, a que salva, a que mostra que o Evangelho não é a força humana trabalhando em perfeição, mas é o sacrifício perfeito de Cristo da cruz, aproximando o homem de Deus, trazendo o homem que estava no escuro para o claro e mostrando nessa claridade um novo caminho para que ele possa seguir, evitando alguns tropeços, porque agora ele consegue ver no claro. Então o ensinamento de Deus, ele vem depois que eu chego próximo a Ele. Tem gente que diz: hoje eu não vou para a igreja porque eu sou falho, eu não vou orar hoje porque eu sou falho. Mas você está vivendo com verdade ou você já assumiu a transgressão sem causa? Uma coisa é você ser falho, outra coisa é você amar ser falho. Quando você é falho e quer se aproximar de Jesus para ser aperfeiçoado é uma coisa. Agora, quando você gosta daquilo da falha, aí é diferente. Isso é muito forte. Ele diz no versículo 6: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. O homem conseguiu chegar mostrando quem ele era, e entrar na presença de Deus, receber segundo o coração de Deus, sem qualidade alguma, mas com verdade a respeito das qualidades que estavam em Deus e não nele. A salvação é a qualidade de Deus sobre o homem pecador, aperfeiçoando ele e aproximando ele de Deus para o aperfeiçoamento até o dia da sua volta. E ele clama: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ele diz assim: pequei muito quando jovem, falhava como jovem e ainda transgrido, não porque ele queria ou viver naquela situação, mas às vezes acontecia algo e isso tirava a atenção dele, ele acabava falhando ou caindo. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. A verdade que nos salva não é que nós melhoramos, e isso é notório. Nós somos totalmente outras pessoas. Aquele que, não conseguia viver em casamento com a sua esposa em união, agora vive. Aquele que vivia na droga, agora vive em família. Aquele que vivia, roubando, não rouba mais. Aquele que existe uma mudança, mas isso ainda não é a perfeição do homem, é um aperfeiçoamento daquilo que eu já recebi de Jesus. Então, quanto mais chego próximo a Ele, mais claro o dia se torna para a minha vida. Ele diz assim que a vereda do justo é semelhante ao amanhecer do dia, à luz da aurora. Você já deve ter visto um dia amanhecendo. Você vai vendo e está escuro, está meio escuro, vai clareando, até que chega a um dia perfeito. Se não existe justo, como é que existe a vereda do justo? Porque os justos que ele diz é aqueles que foram justificados por Jesus. Esses vão melhorando e sendo verdadeiros. Assim, o fardo de Jesus se torna leve sobre o homem. No versículo 8 diz: bom
e reto é o Senhor, por isso ele ensinará o caminho aos pecadores. Não é o homem que chegou lá e melhorou. É Deus que é bom e quer ensinar o caminho para os pecadores, para aqueles que se aproximam dele, para aqueles que mergulham nele. Sabe, ele diz assim, que vai guiar os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho. No 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Isso é verdade. Quando você encontra um líder, um pastor, e você tem uma aliança com ele, você chega com ele e não tem vergonha de mostrar suas falhas para ele, porque sabe que esse líder, ele não vai te expor, não vai te envergonhar, mas pela aliança que ele tem contigo, sabe, isso vai ficar mais fácil a convivência de vocês, porque vai ter a verdade. Você não vai chegar dizendo que está bem se você não está. Quando você chega dizendo que está ruim, aí o seu pastor pode cuidar dessas feridas, ajudar você nessa causa, nessa questão. Mas se eu tiro a verdade e mostro uma aparência que estou bem, o pastor não terá como cuidar daquilo que está escondido. Então Davi era conhecido como segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito como Deus, mas era porque ele mostrava a sua imperfeição com verdade para Deus, e Deus mostrava a sua perfeição com a verdade dele. Então os dois chegavam com a verdade e se tornavam semelhantes. Davi com a verdade da incapacidade, da falha, daquele que precisava, daquele que não tinha condições, e Deus chegava com a verdade da cura, do mover, do ensinamento do caminho, das perfeições. Ambos chegaram com a verdade. Eu cheguei nu e o Senhor chegou com a roupa, mas eu fui verdadeiro em dizer, eu não tenho o que vestir, e ele foi verdadeiro em dizer, eu tenho como te vestir. Esse é o propósito tremendo de chegarmos diante de Deus como nós somos, e não tentar criar uma aparência ou nos escondermos de Deus quando falhamos. Precisamos ser verdadeiros e dizer, eu quero estar com Deus sempre. E aí a aliança é formada, e ele diz que é muito forte. Guiará ali, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Sabe, alguém que chega de Deus assumindo suas falhas, não chega diante de Deus tentando mostrar suas qualidades. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele diz, e ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. Quando eu chego com a verdade diante de Deus, mostrando realmente como eu sou, sabe, isso vai me fazer pousar sobre o bem e também deixar toda a minha descendência herdar a terra que Deus preparou para nós. Ele disse, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Qual é a sua aliança? Deus fazendo justiça, o Deus bom salvando o homem mau. Essa é a aliança, quando eu confio nele. Essa é a justiça de Deus. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição, olha para a minha dor, perdoa os meus pecados, olha para os meus inimigos. Sabe, a sinceridade diz assim, porque vão se multiplicando os que me odeiam com ódio e com crueldade. Guarda minha alma, livra-me, não me deixe confundido, porquanto eu confio em ti, Senhor. Guarda-me sinceramente, na sinceridade e na retidão, porquanto eu estou esperando em ti. Redime
ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ser remido, o Senhor vem trazendo perdão, refrigério, arrancando a angústia, arrancando, sabe, quando você chega diante dele mostrando quem você é. Pai, sou falho, mas confio na tua bondade, não alcanço a perfeição, mas isso não é por qualquer coisa, não é porque eu quero, às vezes falho, mas sabe Deus, não querendo falhar, eu tenho lutado para me aproximar de Ti. Usa a Tua misericórdia nessa hora, usa a Tua bondade sobre mim essa hora. Eu confio que Tu, sabe, Pai, não nos deixará confundido. Eu sei que o Senhor não vai deixar nós sermos envergonhados diante dos nossos inimigos, sabe, e chegando ali, clamando a Deus, o Senhor dos exércitos, traz solução e saída, tira a angústia, tira o medo, sabe, tira aquilo que está oprimindo, tira, sabe, todas as coisas que tem tirado a nossa atenção. João capítulo 1, versículo 17, traz uma revelação sobre isso. Aprenda isso. É melhor chegar diante de Deus sendo você, do que tentar chegar diante de Deus sendo alguma coisa. Ontem fiz 11 anos de caminhada. Nunca caí, nunca voltei às práticas antigas. Mas, quando chego diante de Deus, digo: sou falho, sou pequeno. Usa da tua grandeza sobre o teu servo. Usa da tua grandeza sobre o teu filho. Guarda a minha casa, guarda a minha esquerda, guarda a minha direita, guarda minhas costas, me protege, ilumina o meu caminho, porque sou pequeno e reconheço que sem tua presença não alcançarei nunca a eternidade, Jesus. Obrigado pelo teu amor, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. João 1,17 esclarece, dizendo que quando você chegar diante de Deus, você não vai chegar pelaquilo que você sabe fazer. Não, Davi era guerreiro, matou urso, matou leão, matou Golias, sabe, foi um homem de Deus, foi rei, mas ele foi tudo isso por causa do Senhor. Então, quando ele chegava diante de Deus, ele já se curvava, dizendo: sou pequeno, falho, sou pobre, derrama sobre mim a tua bondade, a tua misericórdia. Eu venci um urso, mas diante do Senhor eu entendo que sou nada. Eu venci um leão, mas quando chego próximo de ti, reconheço a tua grandeza, e tu és o único que pode me levar à eternidade. Então, todo tempo, por mais que eu esteja vivendo bem, por mais que eu tenha sido transformado, por mais que o amor de Deus tenha sido derramado, ainda assim me coloco como pequeno diante do Deus que é grande. E ele ensinou isso. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é a lei? É eu ser capaz de chegar àquilo que Deus tem para mim. Era como se eu trabalhasse o mês inteiro para receber o salário no final do mês. E com Jesus foi diferente. Ele trouxe graça e trouxe verdade. Então, como é que funciona isso? Ele já paga o salário no começo do mês para que eu trabalhe o restante. Ele está sempre na frente, até para se arrepender. Nós precisamos dele. Não tem como se arrepender sem Jesus. Sem a bondade de Jesus, não há arrependimento. Nós agradecemos os teus ensinamentos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tu és grande Deus das nações. Continuas nos livrando de todo o mal. Coloca um rio da tua presença na nossa frente, um mar de glória, um mar da tua presença, para que a gente possa mergulhar e cada vez chegar mais perto e conhecer, Deus. É muito extenso, é muito grande aquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito poderoso, o Senhor é muito tremendo. Quanto mais a gente buscá-lo com verdade, mais encontraremos a eternidade. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ainda sendo nós falhos, pecadores, o Senhor está disponível
para nos trazer para perto, nos aperfeiçoando a cada dia que te buscamos em verdade. A verdade de Cristo veio com a graça em nome do seu Filho Jesus. Seja glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, nós te amamos. Derrama a tua bondade e misericórdia sobre a nossa cidade esses dias. Repreende, Pai, todo o mal que veio contra cada família. Assim nós clamamos, e que a gente tenha consciência de que sem o Senhor não somos nada. Até o ar que respiramos é o fôlego que foi soprado em nossas narinas. Muito obrigado pela tua presença. Sopra o teu fôlego onde estão precisando nessa hora. Toca nos enfermos agora. Pessoas que estão aqui assistindo, recebam, sabe, de Deus, através da fé, a cura daqueles que estão precisando na casa de vocês, na família de vocês. Senhor, usa a tua bondade e tua misericórdia para conosco. Toca nas vidas que estão precisando agora. Guarda cada vida. Repreende, Senhor, a tua bondade. Repreende, Pai, a enfermidade. Repreende a doença. Restaura a saúde. Tu és bom, Pai, e nós aqui confiamos na tua bondade, Jesus. Continua nos guardando com o teu sangue, para a honra e glória do teu nome, nos despedimos. Amém.